creatina funciona mesmo? Faz mal para os rins? Idoso pode usar? Eu sou a doutora Júlia e eu vou te responder essas perguntas nesse vídeo. Se você quiser saber, fica ligado até o final. Para começar, vamos entender o que é a creatina. A creatina ela é uma substância formada de 3 aminoácidos, que são a glicina, a metionina e a arginina. Ela é produzida no nosso corpo. A gente produz nos rins e no fígado e a gente também pode adquirir da alimentação. Ela está presente principalmente nas carnes e peixes. Dentro do nosso corpo, ela vai ficar armazenada principalmente nos nossos músculos. E um pouquinho só, 5% dela, que vai para o cérebro e para os testículos. E o que ela faz lá no músculo? Quando ela vai ficar armazenada, ela vai se dividir. 2/3 dessa creatina vai se ligar a uma molécula de fósforo e formar a fosfocreatina. E 1/3 vai ser armazenado em forma de creatina livre. Bom, mas para que a gente está falando tudo isso? Para você entender qual é a ação dessa creatina no nosso corpo. Ela vai aumentar a nossa energia quando a gente faz uma contração muscular. A gente tem 3 fontes de energia quando a gente faz exercício. Quando é um exercício explosivo, muito intenso, quando a gente vai dar um sprint, a gente vai usar o sistema chamado ATP, que é adenosina trifosfato. É uma molécula cheia de energia que tem 3 fósforos penduradinhos nela. Então esse sistema ATP ele funciona como se fosse a nossa bateria do celular. Vamos imaginar isso. A gente vai fazer a contração muscular, a gente vai precisar da energia que tem nesse ATP. Então ele vai ser quebrado e vai perder um fósforo e vai virar ADP, adenosina difosfato, com 2 fósforos só. Nessa quebra, a gente tem uma liberação bem grande de energia, nossa bateria está doando energia. Só que quando a gente faz essa explosão, a gente gasta esse ATP muito rápido e a bateria, acaba. Para a gente prolongar a nossa fonte de energia, entra a creatina, que seria a nossa bateria reserva. Então ela entra com aquele fósforo ligado à sua molécula, vai doar esse fósforo para a adenosina difosfato, que ficou com 2 fósforos, ela ganha energia nessa ligação e consegue fazer mais um ciclo de energia, prolongar um pouquinho o nosso gasto durante a contração. Quando acaba a nossa bateria extra, que é a creatina, aí a gente vai usar outras fontes de energia, existe o glicogênio, a oxidação da glicose. Então, por que a gente repõe a creatina, Por que as pessoas, os atletas de alta performance fazem essa reposição? Porque é como se eles tivessem uma bateria extra maior, um tempo maior para fazer, para gastar essa energia, Então, o que acontece? O que tem de evidência nisso? Que a creatina ela pode aumentar a capacidade de treinamento, porque tendo mais energia a gente consegue fazer mais força, fazendo mais força a gente ganha mais músculo e melhora a performance. E ela também pode melhorar a capacidade de recuperação após o treino, após um esforço intenso, tá? Isso tudo já tem bastante estudo comprovando. Só que ela não é só 100% maravilhosa. 30% das pessoas, aproximadamente, não tem nenhuma resposta com creatina. E a gente ainda não sabe o porquê que isso acontece, tá? Mas pensando nesse racional da creatina, a gente pensa assim, bom, então por que eu vou usar uma creatina no idoso, Não é todo idoso que é um atleta de alta performance. Mas existe um motivo importante para a gente pensar em usar em idoso. Quando a gente envelhece, a gente perde massa muscular. Tá? Lá a partir mais ou menos dos 40 anos, a gente vai perdendo massa magra, 1% ao ano. E isso progressivamente pode causar o que a gente chama de sarcopenia, que é a perda de força, de massa muscular e de performance, Isso pode começar a atrapalhar nas atividades do dia a dia, pode ter consequências mais graves, pode aumentar o risco de queda, o risco de ficar mais dependente, E, enfim, e até de fratura se essa pessoa cair. Mas e aí, então a gente pode usar no idoso? Funciona mesmo essa creatina? O que a gente tem de evidência nessa população, para esse fim de retardar os efeitos do envelhecimento muscular? Então a gente tem estudos muito pequenos na literatura, trabalhos com 30, 40, 50 pessoas que não conseguem ser tão conclusivos. Alguns são favoráveis à creatina, outros não.
E existe uma revisão, tentando reunir todos esses dados e fazer uma meta-análise. Ela foi publicada em 2021, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, que ela foi publicada na revista Nutrients, tá? Ela reuniu aproximadamente 600, a população total dela foi de 600 pessoas, mais ou menos, para fazer essa análise, tá? E o que é importante falar? Em todos os trabalhos, as pessoas estudadas, elas faziam exercício físico resistido, ou seja, um exercício com carga, com musculação, de 2 a 3 vezes por semana. E aí metade das pessoas usava creatina junto com os exercícios e metade usava placebo, qualquer pozinho branco que não tem nenhum efeito, para comparar se a creatina fazia melhor para as pessoas que usaram comparada com placebo, tá? E assim, unificando todos os resultados, parece sim ter um efeito positivo na população idosa, parece que ela aumentou o ganho muscular, tá? Só que, vamos ser bem claros aqui, não adianta usar a creatina sozinha. Ela foi sempre associada a exercício físico, né? Ela não é nenhum milagre, né? Ela precisa estar associada à atividade física, certo? Bom, vale também chamar a atenção que essa revisão, a maioria dos idosos avaliados, eles eram saudáveis e estavam em processo de envelhecimento. Pouquíssimos estudos avaliaram pessoas que realmente tinham a sarcopenia, que tinham realmente perda de força, de massa muscular. Eles também tiveram estudos que incluíram pacientes com caquexia, mas foram muito pequenos, poucos dados, nada conclusivos. A gente não tem estudos com pacientes com fragilidade e uso de creatina. Então, são dados que a gente ainda se pergunta muito qual é o efeito da creatina nessas populações de sarcopenia, fragilidade, caquexia, porque são justamente as pessoas que a gente tem um grande interesse em ter um ganho maior e mais rápido de massa muscular, né? Mas essas ainda precisam ser mais estudadas para a gente saber o resultado. E como é que foi usada a creatina? Como é que foi segura nos idosos, né? A dose utilizada, ela foi de 3 a 5 gramas por dia durante 28 dias. Em geral, foi esse protocolo. Alguns estudos usaram uma dose de ataque um pouquinho maior nos primeiros 5 dias, de 20 gramas, e depois mantiveram essa dose de 3 a 5 dias por 28 dias. O que foi observado é que se a gente interromper a creatina depois desses 28 dias, o efeito dela se mantém por pelo menos 6 semanas, né? E o efeito dela também é perceptível depois de 2 a 4 semanas. Mas e aí? E a creatina fez mal para os rins nessas pessoas idosas? Por que as pessoas se preocupam tanto com a função renal, né? Bom, porque a creatina, 1 a 2% dela vai ser transformada em creatinina e vai ser excretada na urina. E houve já uma grande preocupação se haveria dano aos rins e já foi extensivamente estudado isso e não há problema nessas doses. Então, dos estudos em idosos, 3 a 5 gramas por dia foi seguro. As pessoas não tiveram piora do rim, tá? Às vezes até aumentou um pouquinho a creatinina dosada porque aumentou a massa muscular, né? Então aumentou a quantidade de creatina que ela tinha, mas não piorou a função renal, tá? Só que tem um detalhe importante, pacientes com doença renal crônica, eles não entraram nesses estudos, não foram avaliados e a gente evita a creatina em quem tem essa doença, tá? E quais foram os efeitos colaterais mais comuns da creatina? Náuseas, dor abdominal, diarreia, cãibras, ela em algumas pessoas causam inchaço, uma retenção de líquido um pouco maior, mas nada muito excessivo. Eu sou otimista em relação à creatina, eu acho que ela tem um grande potencial de nos ajudar a aumentar a massa muscular, principalmente no idoso, na pessoa que está envelhecendo e que tem uma perda progressiva de massa. Mas é importante lembrar aqui e pensar que a gente primeiro precisa fazer o nosso básico bem feito. O que é o nosso básico? O nosso feijão com arroz, né? Que tem que estar sempre feito. Fazer exercício físico e ter matéria-prima para formar músculo, ou seja, ingerir proteína suficiente. Se essa base não estiver bem construída, não vai ter pílula mágica, não vai ter creatina mágica que vai fazer milagre, né? Ela vai ser sempre um tempero a mais que pode ajudar algumas pessoas,
Pelo menos nos idosos saudáveis, que foram os mais estudados, a gente não tem dados nos pacientes com sarcopenia, com fragilidade, mas que a gente espera que tenham dados no futuro. Então, pense bem antes de sair correndo atrás de qualquer intervenção milagrosa. E se você gostou desse vídeo, eu quero que você se inscreva no meu canal, que você curta, que você indique para os seus amigos, para quem precisar de mais informação. E fica ligado que toda semana eu vou trazer mais informações para ajudar, para esclarecer vocês.